Pessoal, dando continuidade então ao nosso encontro, ao nosso estudo sobre recursos trabalhistas, passamos agora à segunda parte da matéria, que nós vamos trabalhar os recursos em espécie, ou seja, quais são os recursos existentes na seara trabalhista. E aí eu chamo a atenção para nós irmos até o artigo 893 da CLT, né? Porque lá nós vamos buscar os recursos em espécie. O artigo 893 assim dispõe: das decisões são admissíveis os seguintes recursos. E aí agora nós vamos ver quais as espécies, eu vou pontuar. Vamos ver onde é que eles encontram-se na CLT e aí depois então nós vamos ver cada recurso, quais são as hipóteses para cabimento de cada recurso. Então vamos lá, para quem está anotando. O inciso 1º do artigo 893 fala no recurso de embargos. Na verdade, esses embargos do inciso 1º do 893, nós vamos saber que são os embargos chamados ou conhecidos como embargos no TST ou embargos para o TST, que nós encontramos os dois no artigo 894. Né? No artigo 894, nós encontramos no 894, inciso 1º, a linha A, nós encontramos os embargos infringentes, E no inciso 2º do mesmo artigo 894, nós encontramos os embargos de divergência. Perfeito. Voltando lá então para o 893. No inciso 2º, nós temos como recurso em espécie trabalhista o recurso ordinário. O recurso ordinário em espécie, depois nós vamos trabalhar ele ali no artigo 895 da CLT, recurso ordinário, artigo 895 da CLT. No inciso 3º, voltamos para o artigo 893, para pontuarmos os recursos em espécie. No inciso 3º do artigo 893, nós temos o recurso de revista. O recurso de revista, por sua vez, nós o encontramos no artigo 896, da CLT. O inciso 4º do artigo 893, nós encontramos o agravo, e aí nós teríamos dois, o agravo de petição e o agravo de instrumento, e que ambos, agravo de petição e agravo de instrumento, nós podemos encontrar no artigo 897 da CLT. Artigo 897, na linha A nós encontramos o agravo de petição e na linha B, encontramos o agravo de instrumento. Ainda nós teríamos os embargos de declaração, que nós o encontramos em espécie no artigo 897-A da CLT, embargos de declaração, artigo 897-A da CLT, certo? E aí nós teríamos também lá no artigo 102 da Constituição o recurso extraordinário para o STF, certo? Então esses seriam os recursos em espécie. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês, já como eu havia me referido no bloco anterior, que o prazo legal para a interposição dos recursos será um prazo de 8 dias para todos, com exceção do recurso extraordinário para o STF, 15 dias, e para os embargos de declaração, 5 dias, né? Eu chamo a atenção de vocês para um decreto-lei antiguinho, mas que ainda as suas regras têm vigência. Deixa eu só achar a página aqui, tá? Que vem a ser o Decreto-Lei número 779 de 69, Decreto-Lei 779 de 69. Esse decreto, ele dispõe sobre a aplicação de normas processuais trabalhistas à União Federal, Estados, municípios, Distrito Federal, portanto, normas de processo trabalho aplicáveis a todos os entes da administração pública direta e da indireta tão somente a autarquias ou fundações de direito público que não explorem atividade econômica. No artigo 1º desse decreto, ele é pequenininho, tem 3 artigos, né? No artigo 1º que nos interessa, eu chamo a atenção
para o inciso 3º, porque ali se estabelece que o prazo para recurso será em dobro. Então, quando esses entes forem fazer as suas interposições de recursos, eles terão um prazo em dobro para recurso. 8 dias, eles terão então 16 dias, certo? Pois bem, feita essa consideração, então, voltando, os recursos em espécie nós os encontramos nos incisos do artigo 893 e mais os embargos de declaração e mais o recurso extraordinário e se tratando de matéria trabalhista lá para o STF, certo? Pois bem, vamos começar então com o nosso primeiro recurso trabalhista, que nominou-se de recurso ordinário. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Vamos fazer aqui a Justiça do Trabalho, nós teríamos a vara do trabalho, né? Os juízes do trabalho aqui, nas varas do trabalho. Tentar fazer com que não fique tão torto isso aqui, mas pelo menos que vocês consigam compreender. Nós vamos ter os TRTs e aqui vamos colocar o TST, certo? Os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Juízes do trabalho investidos nas varas do trabalho, tribunais regionais de trabalho e TST, certo? Pois bem, da decisão deste juiz do trabalho, da vara do trabalho, é cabível, e eu vou colocar em azul, a interposição do primeiro recurso para o TRT, e que muitos já sabem disto, mas nós temos que relembrar, que será o recurso ordinário, não é isto? Então, da decisão do juiz do trabalho, da vara do trabalho, cabível a interposição do primeiro recurso, que é o recurso ordinário, no prazo de 8 dias, e que nós vamos encontrar esta possibilidade lá no artigo 895, inciso 1º da CLT, né? O que diz o inciso 1º? E claro, lembra que eu disse no primeiro bloco que eu iria trazer aqui as alterações que a Lei 13.015 de 2014, ela fez com os artigos da CLT sobre recursos. Eu não vou falar ainda de alteração, por quê? Porque de todos os recursos que foram alterados, agravo de instrumento, embargos de declaração, recurso de revista e embargos de divergência, pera um pouquinho. O recurso ordinário foi o único que não foi alterado, que não foi mexido. Então quer dizer que tudo aquilo que vocês sabem já, que vocês têm conhecimento acerca do RO, são as informações que vocês levam para a prova. Porque, de novo, o artigo 895 da CLT, que corresponde ao recurso ordinário, ele não sofreu alteração, tá? Aí o que acontece? O inciso 1º do artigo 895 diz assim: cabe recurso ordinário para a instância superior. Inciso 1º, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Então, o que nós temos? Da decisão do juiz do trabalho, seja ela uma decisão terminativa ou uma decisão definitiva, é cabível a interposição do primeiro recurso, que é o recurso ordinário lá no prazo de 8 dias, certo? Pois bem, agora vê bem, o inciso 2º, por sua vez, do artigo 895, diz que também é possível a interposição de recurso ordinário, só que diz assim: das decisões definitivas ou terminativas. Só que não são decisões terminativas ou definitivas do juiz do trabalho, são decisões terminativas ou definitivas dos TRTs. Em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Como assim? Vamos traduzir. Quer dizer o seguinte: naquelas ações ditas de competência originária do TRT, que são aquelas ações que serão propostas perante o TRT, tu te lembra quais? Ação rescisória, mandado de segurança, dissídio coletivo. Estas ações que são propostas diretamente no TRT, por isso são ditas como ações de competência originária dos TRTs,
Da decisão no TRT por destas ações, caberá o recurso para o TST e que será o nosso recurso ordinário no prazo também de 8 dias, conforme o inciso 2º do 895 da CLT. Jimena, mas espera um pouquinho, agora eu fiquei confuso. Eu sempre aprendi que da decisão do juiz do trabalho cabe o RO para o TRT, da decisão do TRT caberia um outro recurso para o TST, que é o recurso de revista, que está lá no artigo 896 da CLT. Vê bem a diferença. O recurso de revista, ele só é possível a sua interposição e ele será julgado no TST quando anteriormente tu tiver o quê? Um acórdão do TRT e anteriormente tu teve o quê? O ajuizamento da ação na vara do trabalho. Então, qual seria a ordem? Empregado ajuizou reclamação trabalhista, teve sentença do juiz do trabalho. Da decisão do juiz do trabalho, cabe o RO para o TRT. E da decisão no RO pelo TRT, cabe a interposição do recurso de revista para o TST. Perfeito. Só que nós temos uma outra possibilidade, em que o RO ele será interposto lá no TST. Mas quando? Quando for em uma ação de competência originária do TRT, ou seja, o sujeito ajuizou uma ação rescisória, um mandado de segurança, um dissídio coletivo, no caso o sindicato. Desta decisão do TRT nessas 3 espécies de ações, caberá a interposição de recurso para o TST, só que o recurso não confunde, é o recurso ordinário, conforme diz o inciso 2º do artigo 895 da CLT. Por isso que eu coloquei deste lado. O que tu tem a ordem? De novo, juiz do trabalho, RO para o TRT, decisão do TRT no teu RO, recurso de revista para o TST. Perfeito. No entanto, se for uma dessas ações de competência originária dos regionais, ação rescisória, mandado de segurança e dissídio coletivo, da decisão do TRT nestas ações, caberá para o TST o recurso ordinário no prazo de 8 dias, conforme inciso 2º do artigo 895 da CLT. Perfeito. Pessoal, como é que nós sabemos que é possível RO em um dissídio coletivo? Olha o que diz na parte final do inciso 2º do artigo 895. Quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Por isso, então, a possibilidade. E com relação a mandado de segurança e ação rescisória, quem disse ser possível a interposição de RO para o TST foi, na verdade, o próprio TST, né? Então, anotem aí por gentileza. Nós teríamos a súmula 158, tá? Dentre aquelas que eu citei para vocês, súmula 158 do TST. Vou ler para vocês. Da decisão de TRT em ação rescisória é cabível recurso ordinário para o TST. Certo? Em face da organização judiciária trabalhista. E outra súmula que vem dizer isto, na verdade, é a súmula de número 201. A súmula 201 diz: recurso ordinário em mandado de segurança. Da decisão de TRT em mandado de segurança, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias, para o TST, igual dilação para o recorrido interessados apresentarem razões de contrariedade, certo? Então, de novo, dissídio coletivo tu encontra na partezinha final do inciso 2º do 895. Mandado de segurança tu encontras, para repetir, na súmula 201. E com relação à ação rescisória, súmula 158 do TST, certo? Pois bem, olha só. A questão que eu chamo a atenção é a seguinte, né? E que a própria CLT nos diz. É possível, da decisão do juiz do trabalho, seja uma decisão terminativa ou definitiva, cabe o RO lá, que quem vai decidir o mérito do RO é o TRT. É possível também, nas ações de competência originária do TRT,
dissídio coletivo, mandado de segurança da ação rescisória, a interposição de RO para o TST. Perfeito. Só que isso nós estamos vendo em uma lide trabalhista que tenha tramitado pelo rito ou procedimento ordinário. Agora eu pergunto para vocês, eu coloco essa questão. É possível a interposição do RO, do recurso ordinário, naquelas lides trabalhistas que tenham tramitado pelo rito ou procedimento sumaríssimo? Sim, é possível. E quem nos disse isso? A própria CLT. Observa ali no parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 895, pessoal, da CLT, dispõe acerca do seguinte, vou ler: nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário será o mesmo. O que acontece no sumaríssimo? É que a sua tramitação será mais célere. Por quê, Jimena? Porque ali está dito, inciso 2º, o RO será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator, olha só, liberá-lo no prazo máximo de 10 dias e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Então, vê bem, no sumaríssimo não há a figura do revisor. Inciso 3º do parágrafo 1º do 895. Terá parecer oral do representante do Ministério Público, do MPT, presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão. Então, como é que vai se dar a manifestação do MPT, se assim entender, né? De forma verbal. Inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 895. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e a parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Então, vê bem, o que nós encontramos ali? A certidão de julgamento vai ir como acórdão. Tá? E parágrafo 2º, os tribunais regionais divididos em turmas poderão designar turma específica, né, para o julgamento dos recursos ordinários que foram interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Então, há essa possibilidade de interposição do recurso ordinário numa lide que tenha tramitado pelo sumaríssimo, só que trocando por miúdos, a sua tramitação será mais célere, certo? Pois bem, o RO não foi alterado, não foi mexido. Pois bem, então vocês levam para a hora da prova as informações que nós agora acabamos de analisar do artigo 895 da CLT. Agora, vê bem, nós teríamos o segundo recurso, que da decisão do recurso ordinário pelo TRT, cabe o recurso de revista para o TST. Aqui nós começamos a pontuar as alterações ocorridas agora em 2014, através da Lei 13.015 de 2014, Lei 13.015 de 2014, e que eu até não diria que vai cair, eu não gosto de dizer isso cai, isso não cai, estudem tudo, tudo é possível, mas eu apostaria, quem sabe, uma questão de recursos e exigindo dos candidatos, exigindo de vocês, na verdade, o que foi alterado na CLT, né, no que diz respeito sobre os recursos trabalhistas, né? Então vamos começar a ver o recurso de revista e eu já vou pontuando como era e como ficou, tá? Artigo 896. Primeira observação que eu faço, pessoal, é que o caput não foi mexido, né? Não foi alterado. O caput permanece com a mesma redação. Artigo 896. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho. Cabe RR para a turma do TST. Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, então quer dizer que da decisão do RO pelo TRT, cabe o RR para o TST. Perfeito. Em dissídio individual.
Recurso de revista cabível só em dissídio individual. Te lembra que o RO lá dizia, quer em dissídios individuais ou dissídios coletivos. Aqui não, recurso de revista tão somente em dissídios individuais. Pelos TRTs, quando? E aí nós vamos ler a linha A, a linha B e a linha C, e aqui eu chamo a atenção. O caput do 896 não foi mexido. As alíneas B e C também não sofreram alteração, mas a linha A sofreu alteração. E aí eu vou apagar aqui para que eu possa colocar alguns esquemas com o intuito de facilitar a memorização de vocês para a prova, certo? Vamos colocar aqui então. Olha só. Vamos colocar aqui. Quando é que cabe o recurso de revista? Quais são as hipóteses, tá? Hipóteses de cabimento para o recurso de revista. A gente tem que entender que o que se busca, qual é a finalidade para se fazer a interposição do recurso de revista aqui no nosso país. Através do recurso de revista se busca uniformizar jurisprudência que está divergente entre tribunais, tá? Então, na verdade, por isso que se diz que o recurso de revista, ele é um recurso técnico. Por quê? Porque ele só trata de matéria de direito. Ou seja, o recurso de revista, e já dizendo também o recurso de embargos de divergência, são recursos no TST que não se prestam para reexame de fatos e provas. Não, o que se discute no recurso de revista e no recurso de embargos de divergência é só matéria de direito. Por isso que são considerados recursos técnicos. E o próprio TST diz isto na súmula, se não me falha a memória, 126, onde diz que o recurso de revista e de embargos não se presta para reexame de fatos e provas. O recurso que se presta para reexame de fatos e provas é o recurso ordinário. Então, através da interposição do recurso de revista, e por ele ser técnico, só tratar de matéria de direito, é que o TST assim entendeu, através da sua súmula 425, qual seria o alcance do jus postulandi ou do ius postulandi. O que diz a súmula 425, e que nessas provas de forma recente, na primeira etapa, foi objeto de uma questão? O jus postulandi é possível na Justiça do Trabalho. Né? Empregado e empregador comparecendo, acompanhando a sua lide trabalhista, sem a necessidade de assistência de advogado. Perfeito. Só que o TST limitou o alcance do jus postulandi. E na súmula 425 nós temos dito o seguinte: na verdade, o jus postulandi não alcança, quer dizer, as partes devem ter assistência do advogado quando forem fazer ajuizamento de ação cautelar, mandado de segurança, ação rescisória, que seriam as ações de competência originária do tribunal, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e os recursos de competência do TST, que seria qual? Recurso de revista e de embargos, certo, pessoal? Então é importante essa súmula chamar atenção, né? Porque como é que a parte leiga vai poder fazer a interposição do recurso de revista, que é um recurso técnico, né? Se bem que, claro, tem pessoas que não são da área, acabam estudando e são melhores até que os próprios profissionais da área, né? Mas há o entendimento do TST que não, que a própria parte não teria, então, possibilidade de elaborar um recurso de revista. Então, sim, há necessidade do profissional aí, tá? Pois bem, qual é a finalidade do recurso de revista? Se busca, para aqueles que estão copiando, anotando, eu vou repetir. O recurso de revista, melhor, com a interposição do recurso de revista, o que se busca é uniformizar jurisprudência divergente entre tribunais trabalhistas. Então, o que eu quero dizer para vocês
que o conflito que se estabelece em um recurso de revista, por isto a hipótese de cabimento do recurso de revista, é uma divergência, é um conflito no decidir entre tribunais trabalhistas. E este conflito, trocando por miúdos na linha A, nós poderíamos esquematizar da seguinte forma: divergência jurisprudencial entre TRTs, tu não te esquece que um TRT que está divergindo é aquele que decidiu no teu recurso ordinário, então tu tem a interposição de RO da decisão do juiz, o TRT decidiu no teu RO. O TRT, ao decidir no teu recurso ordinário, tu vai poder interpor o recurso de revista para o TST, desde que a decisão do teu regional, onde tu fez a interposição de recurso ordinário, esteja divergindo com outro TRT, com relação ao quê? Com relação à interpretação de lei federal. Então, tu tens dois TRTs que, ao decidirem, estão decidindo de forma diferente quando da interpretação de uma lei federal, certo? E nós teríamos ainda também o conflito na linha A entre o TRT, que seria aquele que decidiu no recurso ordinário, divergindo com o TST, no que diz respeito a duas coisas, no que diz respeito a OJs e súmulas do TST, certo? Então, o TRT, no teu recurso ordinário, decidiu de forma divergente com o TST, no que diz respeito a algum OJ ou súmula do TST. Pois bem, essas eram as hipóteses, pessoal, de cabimento para a interposição do recurso de revista. Perfeito. Jimena, qual é a alteração que eu trago agora? Eles colocaram, então assim, essas hipóteses para a interposição do recurso de revista, tu permanece na memória e tu leva para a prova. Só que nós vamos acrescentar um detalhe que veio com a lei nova, 13.015. Diz assim: artigo 896, a linha A, que sofreu alteração. Vou ler para vocês. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal. Então, divergência jurisprudencial entre TRTs ao interpretar uma lei federal. Ou a seção de dissídios individuais do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa corte. O que nós trocamos por miúdos no esquema? O RO do TRT decidiu de forma divergente alguma OJ da SDI ou alguma contrária, alguma súmula do TST. Perfeito. Olha o que acrescentaram. Ou súmula vinculante do STF. Então, nós teríamos uma terceira possibilidade. Quando o TRT, no teu recurso ordinário, ele decide de forma divergente ao STF, mas com relação à súmula vinculante. Tá? Então aqui me parece tranquila a alteração, para que tu possa agora, quase às vésperas da prova, levar na memória, levar de cabeça as hipóteses que tu já sabia e mais quando a decisão do TRT lá no RO for divergente a alguma súmula vinculante do STF, certo? Pois bem. Então, essas seriam as hipóteses das alíneas da linha A. Na linha B, pessoal, nós vamos ter também a mesma divergência. Só que na linha B, nós vamos ter a divergência entre TRTs, que seria do teu RO versus outro TRT, só que agora com relação à interpretação de outras coisas. Nós teríamos lei estadual, nós teríamos convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial. Sentença normativa ou regulamento empresarial. Certo? Então,
Então, para te memorizar a outra hipótese de cabimento para interpor um recurso de revista. TRTs que, ao decidirem, decidem de forma divergente, agora não mais na interpretação da mesmíssima lei federal, mas sim na interpretação de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa e regulamento empresarial, certo? E a linha C me parece ser de mais fácil compreensão. A linha C diz assim: quando a decisão do TRT no RO for proferida com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Aí que esquema nós poderíamos fazer aqui? O RO, que tu fez a interposição, o TRT, acabou então divergindo na verdade, foi contrária a uma literal disposição de lei federal, então nós vamos ter uma violação à lei federal e também nós teríamos a norma constitucional, certo? Então aí nós teríamos as duas últimas possibilidades, certo? Pois bem. De novo, então, as alíneas B e C do 896 não sofreram alterações, só a linha A do artigo 896, mas com relação a esta última hipótese, as duas anteriores foram mantidas, certo? Pois bem. Pessoal, ainda no recurso de revista, eu chamo a atenção de vocês, porque antes, e eu havia dito para vocês que eu iria pontuar para vocês o que nós tínhamos antes sobre recursos e o que a Lei 13.015 de 2014 ela alterou, né? Então, antes, para pontuar, nós tínhamos, no que diz respeito ao recurso de revista, no artigo 896, nós tínhamos 6 parágrafos. A partir da Lei 13.015, nós vamos ter 13 parágrafos, tá? Então, nós tínhamos 6, agora passamos a ter 13 parágrafos. Eu chamo a atenção, porque, claro, tiveram alguns que, por exemplo, era o parágrafo 3º, acabou se tornando parágrafo 7º. Estou dando um exemplo, né? Então, assim, o que nós temos? O parágrafo 1º, ele, no caput, ele aparenta estar igual. Vou ler para vocês agora a nova redação. Parágrafo 1º. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, era o que estava dito anteriormente, será interposto perante o presidente do TRT, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. O que está sendo dito aí? Que o recurso de revista, ele passa pela análise do primeiro juiz da admissibilidade. E quem é o primeiro juiz da admissibilidade do recurso de revista? O presidente do TRT. E o presidente do TRT, com uma decisão fundamentada, ele pode receber ou denegá-lo. Jimena, quando é que o presidente do TRT vai denegar ou vai recebê-lo? Ele denega quando ele verifica que a parte recorrente não preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Agora, se o presidente do TRT observa que a parte recorrente preencheu todos os pressupostos, então ele recebe o recurso, certo? O parágrafo 1º dizia isto, tá? Mais ou menos isso. Foi acrescentado, junto ao parágrafo 1º que nós tínhamos, o parágrafo 1º-A, e que determina que há possibilidade do recurso de revista não ser conhecido, né? Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Então, a parte vai ter que indicar o trecho da decisão recorrida, que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia, objeto do recurso de revista, vai ter que indicar de forma explícita e fundamentada contrariedade a dispositivo de lei súmula OJ do TST que conflite com a decisão regional,
vai ter que expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou J, cuja contrariedade aponte, né? Então ali está determinando, na verdade, como é que vai se dar, bem dizer, a elaboração desse recurso de revista, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês para essa questão, então, que se a parte não fizer isto, que está agora no inciso 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º-A, ele pode não ser conhecido o recurso de revista, certo? Pois bem. Jimena, tu falou o seguinte, tu falou que o inciso 1º exige que é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento e tal. Pois bem, agora vamos abrir um parênteses. O recurso de revista, pessoal, no recurso de revista, ao se fazer a sua interposição, a parte recorrente deve preenchê-lo com todos os pressupostos que nós vimos lá, pressupostos gerais de admissibilidade dos recursos trabalhistas. Com exceção do recurso de revista, além de comportar todos os requisitos para sua admissibilidade, ele tem 2 específicos, que é o chamado pré-questionamento, né? Chamado pré-questionamento, e que nós encontramos até inclusive o próprio TST explicando o que vem a ser este pré-questionamento na sua súmula de número 297, súmula 297, ela está dentre aquelas que eu citei para você sobre recurso. Item 1º da súmula 297, disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito, né? E aí o que acontece? Considera-se, item 3º, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese. Se o tribunal não pronunciar tese, há a possibilidade de se opor embargos de declaração, certo? Mas para poder fazer a interposição de recurso de revista, tem que ter sido pré-questionada a matéria ou a questão, tá? Item 1º da súmula 297 do TST. E ainda, nós teríamos, além do pré-questionamento, nós teríamos o chamado elemento de transcendência, que nós encontramos no artigo 896-A da CLT, 896-A da CLT, e que dispõe, pessoal, do seguinte, que não sofreu alteração. Artigo 896-A da CLT, que eu passo a leitura. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Ou seja, aquela questão que está sendo debatida, ela é tão importante que ela gera reflexos em todos os campos de natureza lá econômica, social, ou política ou jurídica, certo? Então, tu teria esse requisito também a ser preenchido pela parte recorrente. Ainda continuando sobre o recurso de revista, aí sim, uma alteração significativa. O parágrafo 3º, pessoal, o parágrafo 3º, no parágrafo 3º anterior do artigo 896, nós tínhamos sim que os tribunais regionais do trabalho, eles tinham que proceder obrigatoriamente à uniformização de sua jurisprudência. Só que então, na verdade, o que nós temos hoje de parágrafo 3º já existia lá no parágrafo 3º do 896, mas poucos TRTs acabavam cumprindo. Agora não, agora todos deverão cumprir. Qual é a nova redação? Então, assim, o parágrafo 3º, a partir do parágrafo 3º, nós encontramos o chamado, para quem vai anotar, incidente de uniformização da jurisprudência regional. Repetindo, a partir do parágrafo 3º do artigo 896, nós nos deparamos com algo que se denomina incidente de uniformização da jurisprudência dos TRTs, certo? Então, o que nós temos no parágrafo 3º? Os tribunais regionais do trabalho procederão obrigatoriamente, então é obrigatório, a uniformização de sua jurisprudência
tá? E aplicarão nas causas da competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de uniformização da jurisprudência que está prevista lá no Código de Processo Civil, certo? Então, chama atenção disso para vocês, tá? E aí, então, eu chamo atenção porque, na verdade, tá? Nós vamos ter ali o parágrafo 4º, o parágrafo 5º, o parágrafo 6º, toda essa possibilidade de uniformizar, pessoal, a jurisprudência dos regionais, né? E, na verdade, nós poderíamos fazer algumas observações ali para vocês, né? Então, assim, parágrafo 4º, né, com nova redação, então, agora, do artigo 896, que trata sobre o recurso de revista. Ao constatar, olha só, ao constatar, de ofício ou mediante provocação de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de revista. Então, vê bem, pode ser constatado a existência de decisões que sejam atuais e conflitantes no âmbito do mesmo TRT. O que acontece? Pode ser de ofício ou mesmo mediante provocação de quem? Qualquer das partes ou do MPT. O que acontece? O TST vai determinar o retorno dos autos à corte de origem, a fim de que proceda a uniformização da jurisprudência. Tá? Parágrafo 5º. A providência a que se refere o parágrafo 4º deverá ser determinada pelo presidente do TRT ao emitir juízo de admissibilidade sobre o recurso de revista ou pelo ministro relator, claro que é antes de proferir o seu voto, mediante decisões irrecorríveis, certo? Então, na verdade, nós temos que ter ali existência de decisões atuais e conflitantes no TRT sob tema aí de objeto do recurso de revista. Parágrafo 6º, com nova redação do artigo 896 que foi conferido. Após o julgamento do incidente, estou lendo a lei. Após o julgamento do incidente a que se refere o parágrafo 3º, que é o incidente de uniformização de jurisprudência dos TRTs, unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no TRT e não conflitante com súmula ou OJ do TST servirá como paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso de revista por divergência. Parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST, certo? Na verdade, o parágrafo 7º, ele acaba repetindo o que já dizia o parágrafo 2º do 894, no que diz respeito ao recurso de embargos de divergência, né? Ele acaba repetindo e a súmula 333 do TST, certo? Chama a atenção de vocês que antes nós tínhamos no parágrafo 6º do 896 a possibilidade de interposição de recurso de revista no sumaríssimo. Quais seriam? Qual era a redação anterior, né? Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula e também quando violar de forma direta a Constituição da República, né? Então nós teríamos essa possibilidade aqui para o sumaríssimo, né? No ordinário, todas estas. Numa lide que tenha tramitado no sumaríssimo, só quando a decisão do RO for contrária à súmula do TST ou violar norma constitucional. O que era o parágrafo 6º
do artigo 896 acabou sendo modificado e é o atual parágrafo 9º do artigo 896. Eu havia dito para vocês que agora não se tem mais 6 parágrafos no recurso de revista. O que nós temos são 13 parágrafos. O parágrafo 9º, ele, que era o parágrafo 6º anteriormente, dispõe do seguinte: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido, olha só, recurso de revista por contrariedade à súmula do TST, permanece igual, e por violação direta da Constituição, permanece igual, só que foi acrescentada uma possibilidade, que isto tu leva para a prova, ou a súmula vinculante do STF. Então, vê bem, numa lide que tenha tramitado pelo procedimento sumaríssimo, é possível a interposição de recurso de revista quando a decisão for contrária à súmula do TST, quando ela violar norma constitucional, como era anteriormente, mas também quando ela for contrária à súmula vinculante do STF. Então, é importante esta alteração e que eu chamo a atenção de vocês aqui, certo? Pois bem, que mais? O parágrafo 8º, que eu não mencionei, ele só dispõe acerca dos encargos que a parte vai ter no seu recurso de revista, tá? Aí diz lá, o recorrente tem o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial mediante certidão ou citação do repositório de jurisprudência, etc, etc, tá? Pois bem, chama atenção para o parágrafo 10, ainda no recurso de revista, artigo 896, que estabelece: cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal. Gimena, tu já disse isso, só que olha o detalhe do parágrafo 10º. Nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase da execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, tá? Que mais? Chama atenção para o parágrafo 12, que diz da decisão denegatória, claro que decisão denegatória do recurso de revista, caberá agravo no prazo de 8 dias, certo? Então chama atenção aí para essas alterações significativas no que diz respeito ao recurso de revista, certo? Então essas seriam as alterações, em suma, acerca do recurso de revista. Agora nós passaríamos para ver outros 2 recursos e que sofreram alteração, que vem a ser o recurso embargos de declaração, né? Então nós já vimos o recurso ordinário, o recurso de revista e vamos passar para os embargos de declaração. Os embargos de declaração, tu sabe qual é a única finalidade, porque essa finalidade também tu estuda da mesma forma no processo civil, te lembra? Nos embargos de declaração, nós encontramos eles no artigo 897-A da CLT, não é isso? E para quais são as hipóteses? Quando tu quer sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, será cabível a interposição dos embargos de declaração. Então, o que nós podemos extrair daí, do artigo 897-A da CLT? O recurso embargos de declaração, ele é cabível tanto de sentença quanto de acórdão. E ele será possível para poder se buscar clarear uma sentença ou um acórdão, lembra? Diante de omissão, obscuridade ou contradição do julgado. Só que tem um detalhe importante, pessoal. Dá também, quando na interposição dos embargos de declaração, se requerer o efeito modificativo da decisão. E aí eu chamo a atenção para as alterações. Antes nós tínhamos o embargos de declaração, repetindo, no artigo 897-A da CLT, e nós tínhamos o caput, que permanece igual, só que ele era composto de um único parágrafo, parágrafo único. Aquilo que era o parágrafo único do artigo 897-A acabou sendo transformado em parágrafo primeiro. Então, trocando por miúdos, o caput do 897-A da CLT se mantém, as hipóteses para cabimento.
O parágrafo único, ele se mantém, mas não é mais parágrafo único, ele foi transformado em parágrafo primeiro e foram acrescentados mais 2 parágrafos, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que eu faço questão de ler para vocês. Artigo 897-A, caput permanece igual. Parágrafo 1º. Os erros materiais, quais os erros materiais, Jimena? Erros de cálculo, de escrita, de digitação, poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Ok. Parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício. Quais os vícios? Obscuridade, contradição e omissão. Na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Pessoal, na verdade, essa possibilidade que veio agora no parágrafo 2º, nós já tínhamos lá na súmula 278 do TST, súmula 278 do TST. A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado. Então, ali para se aclarear, obscuridade ou eliminar a contradição e até mesmo sanar a omissão, é possível então se obter a modificação da decisão. Só que o parágrafo 2º diz, olha, pode ocorrer, mas deve ser ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Pois bem, e o parágrafo 3º, ainda sobre embargos de declaração, estabelece qual é o efeito processual. Como assim, Jimena? Parágrafo 3º do artigo 897-A da CLT, que foi criado, foi acrescentado, dispõe da seguinte redação. Os embargos de declaração interrompem ou suspendem. Se estabeleceu. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Quer dizer, quando interromper com a interposição dos embargos de declaração, nós vamos ter a contagem do prazo do recurso principal do zero, quando da decisão dos embargos de declaração. Então, de novo, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura, certo? Então, no momento em que a parte acaba interpondo os embargos de declaração, qual é o efeito? Vai ocorrer de se interromper o prazo para a interposição dos outros recursos, tá? Pois bem, então essas seriam as alterações dos embargos de declaração. Outro recurso que foi também, teve uma alteraçãozinha, não tão profunda como no recurso de revista, onde nós vemos ali o incidente de uniformização de jurisprudência dos regionais. Depois vou deixar para o final para dispor ali dos artigos 896B e 896C, que foram agora criados pela Lei 13.015 e que dispõe acerca do incidente de recursos de revista repetitivos. O agravo de instrumento também sofreu alteração. Aonde, Jimena? Mais precisamente, nós encontramos o agravo de instrumento no artigo 897, a linha B, O que diz o artigo 897? Caput. Cabe agravo no prazo de 8 dias, a linha B, de instrumento, dos despachos que denegarem seguimento à interposição de recursos, Eu chamo a atenção de vocês porque a única finalidade do agravo de instrumento é destrancar recurso.
Pois bem, e aí qual foi a alteração? Em meados de 2010, foi acrescentado o parágrafo 7º no artigo 899 da CLT, porque a parte podia fazer a interposição do agravo de instrumento e ela não precisava fazer depósito recursal. Claro que tu te lembra que depósito recursal é feito tão somente pela empresa reclamada, quando da interposição do seu recurso. Mas o agravo de instrumento, ele era um recurso que não se tinha essa exigência da empresa reclamada, ao fazer a sua interposição, ter que efetuar o depósito recursal. Entre aspas, era um recurso gratuito, vamos chamar assim. Só que aí se fez um levantamento e se descobriu que no TST o maior número de recursos não eram recursos de revista, e sim agravos de instrumento. Claro que com caráter lá de se protelar, na verdade, a ação trabalhista, né? E aí então em 2010 foi acrescentado que vocês têm aí, que é o parágrafo 7º do artigo 899. Lembra? Os parágrafos do 899 que fazem disposição do depósito recursal. E o que ficou decidido, então, a partir de 2010, no parágrafo 7º do artigo 899? Quando a empresa reclamada fosse fazer a interposição do seu agravo de instrumento, ela deveria necessariamente fazer um depósito recursal. E este depósito recursal deveria ser a razão de 50% do valor do depósito do recurso que visava destrancar. Essa era a exigência. Só que agora, por esta lei 13.015 de 2014, se acrescentou o parágrafo 8º ao artigo 899, parágrafo 8º ao artigo 899, e que eu faço questão de ler para vocês. Diz assim: quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar, nós sabemos que essa é a única finalidade. Agora o detalhe: quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do TST, consubstanciada nas suas súmulas ou em OJ, trocando por miúdos, se é um recurso de revista, onde houve a interposição desse recurso de revista, porque a decisão do regional está divergindo de súmula ou de OJ do TST, nestes casos específicos, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o referido depósito do parágrafo 7º. Então, me parece que nessas hipóteses, tu terias ali a possibilidade de interpor um recurso agravo de instrumento pela empresa reclamada de forma gratuita, certo? As únicas situações. Parágrafo 8º, então, do artigo 899 foi a outra alteração por esta lei. Pois bem, retomando, vimos o recurso ordinário, vimos o recurso de revista, vimos o agravo de instrumento, vimos os embargos de declaração. Ainda nesta lei, por esta lei, nós tivemos duas alterações, que é com relação aos recursos de revista e que se colocou na seara trabalhista, na verdade, a questão da incidência ali de resolução de recursos de revista repetitivos, né? E aí foram acrescentados na CLT, anota aí, o artigo 896B e o artigo 896C. Olhem o que diz o artigo 896B. Antes nós só tínhamos o artigo 896, com 6 parágrafos, que permanece, só que de 6 parágrafos ele acabou se tornando o artigo 896 com 13 parágrafos, nós já vimos isto. Ali do artigo, retomando o artigo do parágrafo 3º até o 6º, nós encontramos o incidente de uniformização de jurisprudência dos TRTs. E nós tínhamos o 896A, que falava sobre a transcendência como requisito para a interposição de recurso de revista. Agora, no recurso de revista, foram acrescentados mais 2 artigos, repetindo, o artigo 896B e o artigo 896C.
O artigo 896b, que eu faço questão de ler para vocês, corresponde o seguinte: aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei 5869 de 73. Traduzindo, eles dizem o seguinte no artigo 896b. Vai se aplicar no que diz respeito ao recurso de revista as normas previstas no Código de Processo Civil relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. E aí, então o que acontece? Nós vamos aplicar as normas do CPC lá o que se refere ao julgamento de recursos repetitivos. Quais recursos? Extraordinário e especial. Para o julgamento, obviamente, de recursos de revista repetitivos. E o artigo 896C, que aí sim ele é composto de 17 parágrafos, dispõe no seu caput, artigo 896C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista, vários recursos de revista, fundados em idêntica questão de direito, vários recursos de revista e que estão tratando a mesma questão de direito. A questão poderá ser afetada, quer dizer, a questão poderá ser submetida à sessão especializada em dissídios individuais ou ao tribunal pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõe a sessão especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros desta sessão ou das turmas do tribunal. Então, quais são os requisitos para se fazer, então, o julgamento de recursos de revista repetitivos? Multiplicidade de recursos de revista e que eles sejam, ali eles versem sobre idêntica questão de direito, certo? Chama a atenção de vocês para os parágrafos, né, que coloca, por exemplo, parágrafo 1º, agora do 896, né, vou destacar alguns aqui. Quando forem ler, leiam todos. O presidente da turma ou da sessão especializada, por indicação dos relatores, afetará, o vocábulo afetará corresponde a submeterá, vai submeter um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da sessão especializada em dissídios individuais ou pelo tribunal pleno sob o rito dos recursos repetitivos, tá? E que aí nós vamos buscar lá no CPC conforme orientação do artigo 896b, tá? O que acontece? Parágrafo 2º. O presidente da turma ou da sessão especializada que submeter o processo para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, ele deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de sessão especializada do próprio TST, né, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão, né? Parágrafo 3º. O presidente do TST oficiará os presidentes dos TRTs para que, qual é o efeito? Suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados, aos submetidos como recursos repetitivos, e esta suspensão ela vai até o pronunciamento definitivo do TST. Então, olha os efeitos para os demais recursos de revista, tá? Chama a atenção de vocês para os parágrafos 4º, 5º e 6º e o parágrafo 7º também, né, que tem algumas atribuições ali para o presidente do TST, para o relator do TST, certo? Por exemplo, o parágrafo 7º do artigo 896C diz que o relator poderá solicitar aos TRTs informações a respeito da controvérsia a serem prestadas no prazo de 15 dias, certo? Há a possibilidade do parágrafo 8º, em que o relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão
ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, e diz lá nos moldes do Código de Processo Civil, certo? Também ali a possibilidade, conforme o parágrafo 9º, de se dar vista ao MPT pelo prazo de 15 dias, né? E para o parágrafo 11º, né? Parágrafo 11. Publicado o acórdão do TST, os recursos de revista sobrestados na origem, porque eles foram suspensos, te lembra? Terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com o OJ a respeito da matéria no TST, ou eles serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da OJ do TST a respeito da matéria, certo? Chama a atenção de vocês que para o parágrafo 13, caso a questão afetada ou submetida e julgada lá sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará ao conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Só que aqui eu chamo a atenção, pessoal, porque a nova lei, ela não explica, por exemplo, qual seria o prazo, né? O prazo para julgamento, né, desses recursos que foram afetados, que foram submetidos. E quem dá resposta é o ato número 491 do TST de 2014, que eu mencionei a vocês no início, que vem e dá maiores explicações na lei, né? Então, assim, o artigo 14 do ato 491 do TST determina o seguinte: os recursos afetados, os recursos de revista afetados, submetidos, deverão ser julgados no prazo de 1 ano e terão preferência sobre os demais feitos. Então, quanto tempo se tem para julgar essa incidência de julgamento de recursos de revista repetitivos? 1 ano. Né? Mas a lei não disse isso. Quem vem e coloca o prazo de 1 ano, repetindo, é o artigo 14 do ato 491 do TST, certo? Pois bem, chama a atenção de vocês ainda, né, para o parágrafo 14, tá? Em que se tem a possibilidade, no caso dos recursos extraordinários que forem interpostos perante o TST, e aí ali o parágrafo 14 do novo artigo 896C diz que para esses recursos extraordinários interpostos perante o TST vai ser aplicado o procedimento previsto no artigo 543B do CPC. E aí cabe ao presidente do TST selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao STF. E qual seria o efeito? Sobrestando, suspendendo os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, certo? E aí te lembro o seguinte: o TST julga o recurso de revista ali quando contraria a Constituição Federal, né? Ainda, para finalizar, o parágrafo 17, que dispõe que caberá revisão da decisão firmada e julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado, certo? Então chama atenção para essas alterações, com ênfase aí do que se trouxe do processo civil, se importou para a seara trabalhista, e que hoje nós encontramos, né, repetindo, tanto ali a partir do parágrafo 3º e seguintes do artigo 896 da CLT, sobre recurso de revista, que dispõe sobre incidente de uniformização da jurisprudência dos TRTs, e bem como o artigo 896C
da CLT, que fala então sobre o julgamento, incidente de julgamento de recursos de revista repetitivos, tá? Lembrando então que vocês deem uma olhada nos 17 parágrafos do artigo 896-C por esta lei agora, tá? E para concluirmos os nossos recursos, né, nós teríamos a questão do agravo de petição, que é o recurso cabível na execução trabalhista. O agravo de petição nós encontramos na linha A do artigo 897, cabe agravo no prazo de 8 dias, a linha A de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções, né? Chama a atenção de vocês que nós teríamos na execução, então, da decisão do juiz, o recurso, né, para o TRT, que seria o agravo de petição, a linha A do 897. E desta decisão não caberia mais nada. No entanto, o TST entendeu que deste agravo de petição caberia sim o recurso de revista só em uma única situação, súmula 266. O TST entendeu a admissibilidade do recurso de revista interposto de agravo proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro. Então, vê bem, dessas hipóteses é possível um único recurso, agravo de petição para o TRT. Poderia-se fazer interposição de recurso de revista para o TST no caso se demonstrada inequívoca violência direta à Constituição Federal. Então, neste caso, caberia o recurso de revista ali na execução. E mais, a partir do que foi colocado na súmula 433 do TST, na fase de execução é possível ainda também a interposição de embargos de divergência. Embargos de divergência na fase de execução, súmula 433 do TST. E para nós concluirmos o nosso estudo sobre recursos com as alterações trazidas pela Lei 13.015, nós tivemos a alteração com relação aos embargos de divergência. Te lembra? Qual é a finalidade do recurso de revista? Nós vimos, com recurso de revista, o que se busca é uniformizar a jurisprudência que está divergente entre tribunais trabalhistas. Sejam TRTs, entre TRTs, seja entre TRT e TST. Agora, no entanto, e súmula vinculante do STF, não te esquece. No entanto, o embargos de divergência, que está lá no artigo 894, inciso 2º da CLT, ele sofre modificação. Só que ainda se permanece com o entendimento que cabe embargos de divergência com que finalidade? Para uniformizar jurisprudência que está divergente entre turmas do próprio TST. Como assim, Gimena? Eu vou fazer aqui para tentar auxiliar. Quando é que é possível os embargos de divergência? Olha só, o embargos de divergência que vai para SDI, na verdade, o que se busca através da interposição desse recurso embargos de divergência no prazo de 8 dias é quando tu tens uma divergência jurisprudencial entre turma versus turma do TST, não te esquece disto. Vê bem, o recurso de revista, o que se busca é uniformizar a jurisprudência que está divergente entre tribunais trabalhistas. Agora, os embargos de divergência não. Se busca também uniformizar a jurisprudência, mas não é divergência entre tribunais trabalhistas. É uma divergência que está ocorrendo dentro do próprio TST. Então, trocando por miúdos, com a interposição dos embargos de divergência, o que se busca é uniformizar a jurisprudência que está divergente dentro do próprio TST. Então, tu tem uma turma do TST divergindo com outra turma do TST, ou tu tem turma do TST divergindo a uma sessão de dissídios individuais do próprio TST, certo? Então, estas seriam as possibilidades.
sofre alteração, o inciso 2º do 894, e diz assim: o caput permanece igual, tá? No TST cabem embargos no prazo de 8 dias, tá? E o inciso 2º, que trata sobre os embargos de divergência, tem esta redação agora: das decisões das turmas que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela sessão de dissídios individuais, mesma coisa, ou contrárias à súmula OJ do TST ou à súmula vinculante do STF. Então, vê bem, tu tem decisão de turmas do TST que divergem entre si, ou de decisão proferida pela SDI, ou contrárias à súmula. Então, vamos colocar aqui, contrária ao quê? Ou contrárias ainda à súmula ou OJ do TST, e agora também contrária à súmula vinculante do STF, certo? Então, tu tem divergência entre decisões de turmas, ou decisão proferida pela SDI, ou contrárias à súmula OJ do TST, ou súmula vinculante do STF. Então, naquelas possibilidades, a possibilidade, então, da parte fazer interposição do recurso, embargos de divergência, no prazo de 8 dias para SDI no TST, certo? Pois bem, chama a atenção de vocês, porque antes nós tínhamos um parágrafo único no artigo 894, se vocês observarem. Este parágrafo único, ele foi revogado e nós passamos a ter o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, pessoal. Parágrafo 2º e parágrafo 3º, dois parágrafos que foram acrescentados no artigo 894. Né? Parágrafo 2º, que agora se tem, diz assim: a divergência apta a ensejar os embargos, ela deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Tá? Parágrafo 3º. O ministro relator denegará seguimento aos embargos quando, né? Aí o inciso 1º e 2º diz: se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do TST ou do STF, né? Ou seja, tem que se ter a divergência, ou com interativa, notória e atual jurisprudência do TST, cumprindo-lhe indicá-la. Inciso 2º, o ministro relator do TST vai denegar seguimento aos embargos de divergência nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Ou seja, mesmo diante de da ausência de qualquer requisito de admissibilidade do recurso, se denega seguimento, nesse caso específico aqui do recurso de embargos. E para concluirmos, nós teríamos ainda o último recurso, que é os embargos infringentes, no que diz respeito à SDC, Seção de Dissídios Coletivos do TST, e que nós encontramos a sua interposição no prazo também de 8 dias, e que nós encontramos ele no artigo 894, inciso 1º, a linha A, que não foi modificado. Então permanece. Artigo 894, caput. No TST, cabem embargos no prazo de 8 dias. Inciso 1º, que serão os embargos infringentes da decisão não unânime de julgamento que, a linha A, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que cedam a competência territorial dos TRTs, estender ou rever as sentenças normativas do TST nos casos previstos em lei. Então, nessas situações, é cabível a interposição do recurso em embargos infringentes para a sessão de dissídios coletivos do TST, prazo de 8 dias, certo? Então, o que nós vimos concluindo, né? A teoria geral dos recursos, os recursos em espécie, relembrando, recurso ordinário não sofreu alteração, o recurso de revista, ele sofre alteração e se acrescenta que também é possível quando nós tivermos uma decisão do RO pelo TRT que for contrária à súmula vinculante do STF.
Nós vimos da possibilidade também dele no sumaríssimo, também quando a decisão for contrária à súmula vinculante do STF. Nós vimos que nós tínhamos 6 parágrafos, o artigo 896, e que foram acrescentados e criados mais. Então hoje nós temos 13 parágrafos no artigo 896 que dispõe sobre recurso de revista. Repetindo, a partir do parágrafo 3º nós temos o incidente de uniformização da jurisprudência dos TRTs, no artigo 896. Nós vimos que foram acrescentados o 896B e 896C na CLT, e o 896C dispõe acerca do julgamento de recursos de revista repetitivos, né? E aí nós vamos encontrar o artigo 896C novo com 17 parágrafos, que eu tentei destacar aqui alguns. Nós vimos também a possibilidade de embargos de declaração com aquela alteração, o agravo de instrumento com alteração também, o agravo de petição, e vimos também os embargos de divergência que sofre alteração e os embargos infringentes no que diz respeito à sessão de dissídios coletivos. E só para encerrarmos, pessoal, eu chamo a atenção de vocês com relação aos embargos de divergência, que eles serão possíveis, os embargos de divergência, tanto na fase de execução quanto no sumaríssimo. E aí nós vamos encontrar na fase de execução a súmula 433 do TST. E no procedimento sumaríssimo, a possibilidade de interposição de recurso em embargos de divergência, sendo dito e estabelecida a possibilidade pelo TST através da súmula 458. Fase de execução, repetindo, súmula 433 do TST. Sumaríssimo, embargos de divergência, súmula 458 do TST, certo? Então aí me parece que nós conseguimos, então eu consegui destacar as informações mais importantes acerca da chamada teoria geral dos recursos, para relembrá-los, e as espécies de recursos que nós vamos encontrar, certo? Feitas essas considerações, agora estamos quase às vésperas da prova, eu faço e digo o seguinte: agora é que vocês tenham de se manter calmos, certo? Já vi nesses anos todos alunos muito bons que sabiam tudo e mais um pouco e que ficavam tão nervosos na hora da prova que acabavam aí não conseguindo os acertos que vocês precisam para passar para a segunda etapa, certo? Então tenho certeza que todos se prepararam da melhor forma. Claro que vocês devem sempre colocar a questão pessoal de que alguns têm alguns problemas, alguns têm algumas dificuldades, o tempo talvez seja curto para aqueles que trabalham, né? Então, dentro das tuas possibilidades, tu pensa de forma positiva que tu fez o teu melhor, que tu conseguiu te preparar da melhor forma possível, tá? Agora, então, é manter-se calmo, certo, pessoal? É manter a calma, a tranquilidade, chegar lá no dia da prova, me parece que respirar fundo, né? E começar ali a resolver as questões com aquelas disciplinas, com aquelas matérias que tu mais tem conhecimento, né? Tu vai enfrentar ali cerca de 8 questões, bem dizer, e dentre questões de direito do trabalho, bem como questões de processo do trabalho, certo? Te mantém calmo, enfrenta as questões. Diria que nas questões de direito do trabalho sempre tem surgido uma questão sobre relação de emprego, né? Eles te dão os elementos e aí tu tem que responder que configura ou não vínculo empregatício, tá? Tu tem questões ali, então, envolvendo o contrato de trabalho, que corresponde ao contrato de emprego. Tu tem questão sempre sobre, dentro do direito do trabalho, acerca do direito coletivo, geralmente uma questão ali querendo saber de vocês sobre a greve ou sobre as convenções coletivas ou acordos coletivos, enfim, né? E no processo do trabalho, tu tem sempre uma questão sobre competência da Justiça do Trabalho, tu tem uma questão, bem dizer, certa sobre execução, tu tem uma questão sobre o rito ordinário, meios de prova, audiências,
tu tem uma questão sobre sumaríssimo e então tu também terias uma questão sobre recursos. E eu, quem sabe, faria a aposta desta questão de recursos ser uma questão em cima dessas alterações que eu tentei mostrar a vocês aí, que foram alterações trazidas no capítulo dos recursos trabalhistas pela Lei 13.015, agora de 2014, certo? Mantenham-se calmos, com tranquilidade, que estudaram, que se prepararam, resolvam as questões e eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí o número necessário de acertos ou até mais, que vai acabar surpreendendo vocês, e aí vocês então vão poder ter um tempo para se preparar para a segunda etapa, certo? Nas respectivas áreas que acabaram decidindo. Já os convido para a segunda etapa, para que possam fazer aí os encontros comigo, aqui no Verbo Jurídico. Serão 20 aulas, onde nós vamos trabalhar só direito do trabalho e processo do trabalho, e aí vocês vão ter a oportunidade de focar só nessas duas áreas e aprender a resolver e elaborar peças processuais, que aí nós aprenderemos o total das peças, que dá um montante de 20 peças processuais. 20 peças, claro que o foco é a impetição inicial, contestação e recurso ordinário, mas também nós vamos aprender todas elas, porque já caiu ação rescisória, agravo de petição, que seja. Então, nós devemos nos preparar para enfrentar toda e qualquer peça de forma tranquila. Vamos aprender também como resolver dissertar as questões práticas e assim por diante, certo? Foi um prazer ter estado com vocês, uma ótima sorte na prova, rumo à segunda etapa, depois então a merecida aprovação, certo? Um bom dia, uma boa tarde a todos.